vencerei. Amém. Amém. Amiga do Senhor, Deus assim, perca de mais tempo. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos hoje reunidos para adorar e louvar o nome santo do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos. O pastor Dedé não pôde vir hoje, amém, por causa das chuvas. E eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Judas, amém. Livro de Judas. Só tem um capítulo só. Fica no final da Bíblia, amém. Apocalipse é o livro e ele fica no penúltimo. E há o livro de Apocalipse, amém. Livro de Judas. Todos encontraram? Amém. No final da Bíblia tem Apocalipse, voltando Judas. Penúltimo livro da Bíblia. Amém? Eu vou ler alguns. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Judas, servo Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com todo cuidado acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim também como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles que, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A igreja fica de pé em nome de Jesus, amém? Tem essa palavra? Amém? E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e ofendem a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, mas não usou para anunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Versículo de número 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo
haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos com amor a Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. Até aqui. Amém? Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, aqui está a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite, para nós estudarmos um pouco sobre esse livro, em continuidade, ó Pai, aos nossos estudos da tua palavra. Pai, que a tua palavra hoje flua em nossos corações, Senhor Deus. Usa-me mais uma vez como canal de bênção aqui essa noite. Usa mais uma vez a minha mente, os meus lábios, o que for preciso de mim, Pai, para que a tua palavra hoje nos exorte, que a tua palavra hoje nos flua em nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos cada vez mais entender, ó Pai, a tua palavra, entender o que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós nessa caminhada, porque é o Senhor que fala através da tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. E eu oro, ó Pai, por essa palavra, oro por cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão em casa, para que nós possamos sair daqui hoje, mais uma vez, com essa compreensão, esse entendimento, esse conhecimento de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido Senhor? Poder se assentar. Amém? O som tá bom aí, tá? Tá bom? Amém? Querido Senhor, o livro de Judas, ele é um livro pouco lido. Amém? Pouco lido, até por causa do nome. Amém? Ele, como nós vemos aqui, fica um pouquinho antes do livro de Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia. Mas é um livro muito importante. Quer que a igreja entenda isso? Um livro muito importante e muito atual para os dias de hoje, para nós hoje. E ele tem apenas 25 versículos. Tem um capítulo e 25 versículos. E quando Judas escreveu essa carta, escreveu esses 25 versículos, essa pequena carta, esse Judas não é o Judas Iscariotes. Amém, Deus do Senhor? Naturalmente não é o Judas Iscariotes, mas é um outro Judas, pois o nome Judas era muito, como é que eu posso dizer, muito comum naquela época, e muita gente era chamado de Judas naquela época. Há pelo menos na Bíblia 3 pessoas com esse nome na Bíblia, chamadas com esse nome, e uma delas é Judas Iscariotes. E Judas, a qual escreveu essa carta, essa pequena carta, para a maior parte dos estudiosos, dos teólogos, afirmam que é um dos irmãos de Jesus, aquele mencionado em Marcos 6 e em Mateus 13, 55, que eu vou ler aqui para os irmãos. Amém? Que diz assim: vou ler Mateus, amém? Mateus 13, 55, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a mãe dele Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, em Marcos e Mateus afirmam que Judas, esse Judas ao qual escreveu o livro, é o Judas irmão de Jesus. Quer dizer, ele era meio irmão de Jesus. Amém? Porque ele era filho de Maria, mas não era filho de José. Era filho de quem? De Deus. Amém? Jesus era filho de Deus. Então Judas era meio irmão de Jesus. E Judas, por muito tempo, junto com Tiago, o livro de Tiago também era um dos irmãos de Jesus. Eles não, por ser irmão de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles eram irmãos de Jesus, meu irmão de Jesus, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus.
Mas não se sabe como ele e Tiago vieram a se tornar crentes em Jesus e assumiram a igreja, assumiram parte da liderança da igreja cristã. E se nós lermos esses dois livros, Tiago, e lermos também Judas, eles se tornaram grandes lideranças na igreja do Senhor e também em levar o evangelho do Senhor para aquele povo e para hoje nós entendermos mais e mais do evangelho do... Alguém está entendendo até aqui? Amém? Então esse Judas, para alguns estudiosos, e se nós lermos lá, realmente ele era um meio-irmão de Jesus. Por isso que ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, ele não quis dizer que era irmão, mas era irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus e conservados por Jesus Cristo. Mas ele diz que essa carta de Judas é muito semelhante à carta de Pedro. E quando Judas escreveu essa carta, ele queria falar sobre salvação. Ele queria falar sobre a salvação. Ele diz, eu quero falar sobre a salvação, mas eu quero exortar vocês a falar algo sobre algo que está acontecendo, sobre as heresias, sobre os falsos ensinos que está acontecendo na igreja. Eu queria falar muito sobre isso, mas eu queria falar sobre o que está acontecendo na igreja. E desde o nascimento da igreja, desde os primórdios da igreja, nós sabemos que muitas heresias são algumas pessoas colocam na igreja ensinar para corromper a doutrina, corromper os ensinos ensinados pelos apóstolos, ensinados pelo próprio Jesus. E era isso que Judas escreve nesse livro, para combater essas heresias. Amém? Judas escreve essa carta, ele fala sobre isso. Eu queria falar sobre salvação. A todo momento que ele fala sobre a salvação, mas eu quero escrever sobre algo. Está acontecendo algo na igreja. Eu quero falar sobre o que está acontecendo, sobre essas heresias que estão acontecendo, sobre esses problemas que estão acontecendo. E foi justamente esses falsos ensinos que estavam ensinando que o próprio Judas teve que vir escrever para disciplinar os crentes, para explicar aos crentes que se eles não continuassem firmes, se eles não continuassem batalhando, eles perderiam a salvação. Amém do Senhor? Daqui a pouco nós chegamos lá. E que Deus, os ensinamentos que essas pessoas, essas pessoas que estavam ensinando aos irmãos lá nessa igreja, na igreja lá, era que ninguém perderia a salvação, que todo mundo poderia fazer o que quisesse, como é semelhante a alguns ensinos antes em algumas igrejas. Poderia fazer o que você quisesse, e que Deus jamais tomaria conhecimento ou qualquer atitude sobre qualquer acontecimento. Então Judas escreve a carta preocupado com isso, com esse ensino de que a graça não é barata, a graça é algo grandioso. E essa graça, eles estavam deixando essa verdadeira graça e largando a fé, largando essa verdadeira fé. Isso era preocupante para Judas. Por isso essa importante carta. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte: misericórdia, paz e amor sejam multiplicadas em todos vós. Ele diz, que a paz, a misericórdia, o amor sejam multiplicados em todos vós, irmãos. Ele continua dizendo: eu estava procurando escrever sobre a salvação, mas escrevo agora a batalhar pela fé. Quando Judas escreve o capítulo versículo 3, ele diz o seguinte: que os verdadeiros crentes em Cristo, eu e você, naquela época, nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados a batalhar pela fé. Pela fé que uma vez foi dada por todos, a todos, de uma vez por todas,
entregue a cada um de nós a batalhar pela fé. Pela fé que foi dada a todos nós. E ao lermos esse versículo, ele define esse propósito da sua carta: a necessidade de exortar, de incentivar os crentes a batalhar por essa fé. E ele a considerou tão importante que incentivou isso: batalhem pela fé. E nós devemos perceber alguns fatos que levou Judas, alguns fatos importantes que levou Judas a escrever essa palavra, a batalhar pela fé. Sabe por que ela é? Porque essa batalha, ela é espiritual. Eu quero que a igreja entenda o seguinte: essa batalha, quando Judas escreveu, a batalha pela fé, ela não é contra a carne, ela é espiritual. Por isso ele fala da oração, por isso que ele fala da misericórdia, por isso que ele fala da esperança, por isso que ele fala do amor. No versículo 20 ele diz assim: mas vós, amados, edificando a vós mesmos a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como você tem orado, querido Senhor? Você tem orado só com os lábios ou só por uma obrigação? A oração é algo que tem que ser aqui dentro. Amém? Aqui, ó. Exortar, batalhar pela fé, mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A nossa batalha é espiritual. Versículo 21: conservai vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, lembrar do ensino passado, quando disse que o amor e o conhecimento andam em equilíbrio. O amor e o conhecimento andam em equilíbrio. Se você tem conhecimento, o amor edifica. Repasse esse conhecimento. Apiedai-vos de alguns, porque alguns estão duvidosos, e você tem que passar esse conhecimento com amor. Mas orar no Espírito Santo. Amém, do Senhor? Quando Paulo escreve em Efésios 6, versículo 11, todos nós conhecemos essa passagem. Paulo escreve em versículo 6, 11, ele escreve o que? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar o quê? Firme. Versículo 17: tomai também um capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para eu e você resistirmos, nós temos que nos equipar, nos prepararmos todo momento. Palavra, oração, aleluia, nos capacitar através da palavra, oração, orar pelo próximo. Mas a oração, igreja do Senhor, tem que partir aqui de dentro. Amém? Há momentos que nós não conseguimos nem orar, mas se você ora, mesmo em silêncio, aqui dentro, nós estamos lutando contra as hostes espirituais do maligno, em nome de Jesus. Por isso que Judas diz: a exortar, a batalhar pela fé. Lute, batalhe, não desista. Batalhe, igreja, porque muitas heresias estão sendo colocadas, mas vocês têm que batalhar, vocês têm que lutar, vocês têm que ter conhecimento, têm que entender, porque muitos estão introduzindo algo, aleluia, e vocês têm que entender os escritos, as palavras, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para converter em dissolução a graça de Deus, negam a Deus,
o único dominador e Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, amém, querido Senhor? Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você a todo o momento, mesmo que todas as circunstâncias mostrem o contrário. Ele tem o melhor para mim e tem o melhor para você, isso que eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mesmo que a situação esteja difícil, segure ainda cada vez mais firme nas mãos do Senhor. Confia nele, igreja do Senhor, de uma vez por todas. Confia nele de todo o teu coração, mas batalha pela fé em nome de Jesus. Faz como Jesus está dizendo aqui, ó. Escreva e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada, de uma vez por todas a vós. A todos vós. Aí ele diz o seguinte, versículo 5: mas quero lembrar de uma coisa, que já foi uma vez soube, que havendo que o Senhor salva o povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles que indo após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e ofendem a dignidade. Ele diz o seguinte: mas quero lembrar a vós que esses que tentam contaminar, vocês se lembram que houve o Sodoma e Gomorra? Eles tentaram contaminar, mas Deus agiu. Aqueles anjos que tentaram se corromper lá no céu, que tentaram fazer, mas Deus agiu. Deus não deixou. Lembrar também que aquele povo que se rebelou lá no Egito contra Moisés, Deus também agiu. Ninguém tente corromper a igreja de Deus. Ninguém tente falar com heresias a igreja de Deus, porque Deus age, Deus tira e Deus coloca a ordem, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não deixa a heresia, as coisas erradas ficarem por muito tempo, porque Ele age, porque Ele é Deus. A igreja é dele, tudo nós somos dele. Por isso que quando Júlia diz: exorta-os a batalhar pela fé, para que você não se corrompa, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês não deixem que essas heresias lhe contaminem, para que vocês tenham entendimento. Mas esses que tentam, eu digo a você, quero lembrar-vos de tudo isso. De tudo isso. Ele diz também o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo amaldiçoado contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, porque o poder está no nome do Senhor. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Deus diz assim: eles difamam tudo que não compreendem, falam o que não sabem, e se corrompe até nas atitudes mais simples. Aprendem por instinto como animais irracionais, e não pensam e nem compreendem, falam bobagens. Aí ele diz: até o anjo Gabriel, quando foi contender, diz: o Senhor é que repreenda. E por que eles pensam que pode alguma coisa? Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Por isso que eles estão como animais irracionais que se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim é o que? Inveja. Caim matou Abel por quê? Inveja. Aí diz o seguinte: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão pegou o que? Prêmio, pegou dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Coré foi rebelião contra Moisés. Ele tentou tirar a ordem de Moisés, queria o lugar de Moisés. Então aqui, ó, Caim, inveja. Ele fala da inveja. Isso, ó, eles tentam corromper a igreja com inveja.
Eles tentam corromper a igreja pelo engano, pelo prêmio. Eles tentam corromper a igreja pela rebelião. Mas ai deles que fazem isso. Glória a Deus. É que ele está entendendo? Amém. E Judas colocou tudo isso. Ai deles, porque o Senhor é Deus. E estes são manchas, nuvens sem água, levados pelos ventos, como árvores que não têm raiz, infrutíferas, ondas impetuosas, abominações. E ele começa a dizer: estrelas errantes, eternamente reservadas nas negruras das trevas. E deste também profetizou Enoque, século depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos, para o juízo contra todos que condenar dentre todos os ímpios. Estes são murmuradores, queixosos. Já pensou como tem pessoas murmuradoras? Versículo 16 assim: estes são murmuradores, queixosos na sua sorte, andando segundo suas consciências, cuja boca diz com muitos arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Pessoas murmuradoras, pessoas que elogiam as pessoas pelo seu interesse. Tudo isso Judas falou. Tem pessoas que bajulam o outro. Isso. E Judas disse: ó, isso está errado. São arrogantes, admiram pessoas, mas por causa do interesse. Isso não pode acontecer na igreja do Senhor. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos e pelo Senhor, os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências, e esses causam divisões, porque não tem espírito. Mas vós, agora com a gente, comigo e com você, mas vós, irmãos, a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, como foi dito, orem no Espírito Santo. Conservai-vos vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só estamos aqui, igreja, pela misericórdia de Deus. Amém? Pela sua misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Dai-vos de alguns que são duvidosos. Então, nós temos que entender que alguns ainda são duvidosos, alguns ainda não entendem. Nós temos que, alguns não têm a certeza, nós temos que falar do Evangelho, pregar o Evangelho e explicar o Evangelho. E se houver alguns arrebatando do fogo, tem misericórdia, do temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando eu leio esse versículo em concordância com essa palavra, em que Judas diz para batalharmos pela fé, e Paulo diz que Deus não nos deu espírito de temor, muitos não querem batalhar, lutar, seguir em frente. Aí quando Paulo diz: ó, Deus não te deu o espírito de temor, mas deu de fortaleza. Aí eu batalho pela fé, porque eu sei que Deus não me deu um espírito de temor, mas de fortaleza, mas de amor, mas de moderação. Batalhar pela fé. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Já pensou? Nós estamos batalhando pela fé, lutando, porque nós estamos buscando. E quando nós estamos buscando, nós o acharemos, porque nós estamos buscando. E quando nós buscamos de todo o nosso coração. Isso que a igreja entenda hoje. Nunca desista, mas busca, porque você acha o Senhor em todo momento. Eu queria deixar algo para a igreja, o seguinte: Jesus Cristo, Ele foi levantado ali na cruz do Calvário, e nela Ele deu o seu sangue por mim e por você. Amém? Deu a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos vida. Amém, querido Senhor? Eu e você tivéssemos vida. Muitas vezes sofremos, enfrentamos desafios difíceis. Sabe por quê? Porque muitas vezes deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para as circunstâncias da nossa vida. Amém? Olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para a cruz, para olhar para o Senhor, aquele que é autor e consumador da nossa fé. No início, quando nós aceitamos Jesus, no início da nossa caminhada, quando nós aceitamos Jesus, temos o prazer de olhar para Jesus, ficamos fascinados, ficamos apaixonados por Deus, porque não existe ninguém mais glorioso do que o Senhor nosso Deus, não existe ninguém mais glorioso do que Ele. Mas com o tempo parece que esquecemos desse primeiro amor. Eu queria deixar essa reflexão para a igreja. Parece que nós esquecemos desse primeiro amor, e consequentemente o desânimo, as incertezas nos alcançam. Amém? E a salvação, igreja do Senhor, a salvação é um gesto de olhar para Jesus, entendendo que Ele é o Filho de Deus, o Messias, e que somente Ele pode libertar, curar, salvar a cada uma pessoa, salvar a todos, somente Ele. Por isso que Judas diz: exorta-os a batalhar pela. Eu e você, nós temos que acordar, batalhar pela fé, mas nós temos que botar o primeiro amor. Se nós voltarmos sempre ao primeiro amor, aquela caminhada que nós iniciamos, sempre olhar para aquele primeiro amor, mesmo com as circunstâncias dizendo não, aleluia, aquele coração apaixonado por Jesus, você vai ver as coisas mudarem, porque Ele é o nosso Deus, Ele quer um coração apaixonado por Ele. Por isso que Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Alguém está entendendo? Amém? Amém, do Senhor? Eu vi uma palavra hoje, o seguinte, uma mensagem bem interessante, diz assim: se você é longe de Deus, aí Deus parece pequeno para você. Não é assim? Se você está longe de Deus, aí Deus parece pequeno para você. Com isso, aí seus problemas são enormes. Por quê? Você está longe de Deus, aí Deus é pequeno para você, lógico. Seus problemas são o quê? Enormes. Não é assim? Mas se você está próximo de Deus, como diz lá em Tiago 8: achegai-vos a Deus e chegará a. Bom, é assim que diz. Aí quando você está perto de Deus, se aproxima de Deus, mais perto de Deus, aí Deus é grande em você, cada um de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, me diz que buscar-me-eis e me achareis, quando buscar todo o vosso coração, voltar ao primeiro amor, aí Ele é grande. Aproximamos, Ele é grande. Aí nossos problemas são o quê? Pequenos, bem pequenininho, bem miudinho, porque nós estamos chegando a Deus. Por isso que Ele diz: aí eu sei, você sabe, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece.
Buscar-me-eis e me achareis. Vamos buscar todo o nosso coração e exortar-vos a batalhar pela fé. Amém, igreja do Senhor? Alguém entendeu em nome de Jesus? Então sai daqui hoje batalhando a partir de agora em nome de Jesus pela fé, que uma vez foi dada a todos nós. Achegai-vos a Deus e chegará a vós. E quanto mais nós amamos com o primeiro amor, nossos problemas são bem miudinhos, bem pequenininhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Amém? Eu queria também que o irmão Paulo venha orar aqui. Amém, Paulo? Vem orar aqui em nome de Jesus, que eu dou a saudação. Amém?